Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, você que está aí do outro lado, assistindo através dessa live, ou que vai assistir mais tarde. Que Jesus possa abençoar a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Que você seja poderosamente abençoado. É uma alegria muito grande estarmos aqui juntos nessa madrugada. Nós estamos orando às 3 horas da manhã, às 4h20 da manhã. Infelizmente a oração da madrugada foi suspensa na igreja, mas nós continuamos orando em casa, orando pela nossa família, orando pelos nossos irmãos, amigos, familiares e orando pela nossa nação brasileira. E foi-me dado a oportunidade de trazer uma palavra de Deus aos nossos corações nessa madrugada através da live do Facebook da AD Mangueiras, e eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração e ao meu coração também. Que você possa ser fortalecido, renovado através dessa palavra. Amém? Eu quero deixar uma palavra que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, a palavra de Deus é alimento para a nossa vida, é alimento para o nosso espírito. O próprio Senhor Jesus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento difícil, um momento de crise, um momento de adversidade, e a palavra de Deus, ela traz esperança para a gente. Ela diz: em tudo somos atribulados, ou seja, a tribulação faz parte da vida do ser humano, faz parte de viver tribulações. O próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, ou seja, todos nós vamos passar pelo dia mau. Independente da situação que você tem financeiramente, emocionalmente, socialmente, todos nós vamos passar por tribulação. Vamos passar pelo chamado dia mau. Mas a palavra de Deus diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Porque a tribulação faz parte, mas eu não posso viver uma vida de angústia, viver angustiado, porque a angústia ela traz uma vida sem prazer, uma vida que perde a graça, sabe? Nós precisamos viver uma vida de prazer no Senhor, uma vida alegre, uma vida plena, satisfeita, porque a angústia ela traz uma tristeza profunda na alma e você acaba perdendo o prazer de viver, o prazer de lutar, de batalhar, de correr atrás. Então nós precisamos entender que a nossa alegria, ela vem do Senhor. A nossa alegria ela não está alicerçada em fatores externos. A nossa alegria ela vem da presença do Espírito Santo no nosso coração, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos conduz, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos direciona, ele nos consola. Ele é o nosso consolador, ou seja, ele consola toda a dor. Então eu não posso permitir que a angústia tire o prazer de viver da minha vida, que a angústia tire o prazer de viver uma vida satisfeita no Senhor Jesus. Então, não podemos viver angustiado. A palavra de Deus diz também: perplexos, mas não desanimados. Ou seja, muitas das vezes acontecem situações que nos deixam perplexos. Por exemplo, nós ficamos aí praticamente 2 meses ouvindo falar do coronavírus na televisão, assistindo o que estava acontecendo em outros estados, em outros municípios, e de repente nós ficamos sabendo do primeiro caso em Barra do Garças, e praticamente ficou aí 3 casos durante 30 dias, e aí de repente 6 casos, e agora nos últimos 3 dias 32 casos, com 4 óbitos, né? Ou seja, Barra do Garças hoje
já é o município do estado de Mato Grosso com o maior número de mortes, superando inclusive a capital Cuiabá. Então, nós comparando em tamanho Barra do Garça e Cuiabá, comparando com o número da população, nós temos aí 4 óbitos, superando até mesmo Cuiabá. Isso é de nos deixar perplexo, mas a palavra de Deus diz, mas não desanimados. Nós podemos até ficar perplexos com as coisas que estão acontecendo, com os fatos que têm ocorrido, mas nós não podemos ficar desanimados. Ou seja, eu não posso me desanimar diante da situação, porque quando eu me desanimo, eu acabo perdendo a vontade de lutar, de batalhar. E eu preciso entender que o Senhor está no controle. Ele está cuidando de nós, Ele é que nos anima, Ele que nos dá força, Ele que nos revigora a cada manhã. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. As suas misericórdias nos mantêm de pé, nos sustenta, nos levanta a cada manhã, nos faz levantar com vontade de viver, com vontade de lutar, de batalhar por dias melhores. Nós sabemos que a situação é difícil, mas vai passar em nome de Jesus. O momento não é fácil. Para nós que somos comerciantes, como eu e muitos amigos, companheiros aí, principalmente, nós estamos vendo aí o comércio sendo fechado, mas é necessário para que vidas sejam salvas. Muitas das vezes é difícil a gente entender, é difícil a gente aceitar, porque muitas pessoas estão passando necessidade de inclusive de comida, necessidade de trabalho, necessidade de dinheiro para pagar suas contas, água, luz. Mas a gente não pode desanimar diante da situação. Está sendo difícil, tá? Inclusive para mim que sou comerciante, a gente acaba sendo obrigado a ter que mandar funcionário embora, porque a situação ficou realmente muito complicada para o comércio. Mas nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor, confiar que Ele está no controle, que Ele está cuidando de mim, que Ele está cuidando da minha família, que Ele está cuidando dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo Jesus. Ele está cuidando da nossa nação brasileira. Ele estará com certeza dando sabedoria aos nossos gestores, ao nosso prefeito, aos vereadores, ao governador do estado de Mato Grosso, ao nosso presidente. Com certeza Deus está dando a eles estratégias, metodologias para que possam trabalhar e resolver essa situação o mais rápido possível. Então nós não podemos ficar desanimados. E a palavra de Deus diz também perseguidos, mas não desamparados. Ou seja, situações que acontecem com a gente, às vezes a gente pode até entender que realmente é uma ação maligna, com a permissão de Deus. Muitas das vezes Deus permite que o inimigo ele traga situações adversas para a nossa vida. O inimigo nos persegue o tempo todo. Ele está o tempo todo tentando nos destruir, porque o inimigo ele sabe que nos atingindo ele atinge o coração de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a obra mais perfeita que Deus já criou sobre a face da terra. E o inimigo, ele sabe que quando ele atinge um filho de Deus, um servo de Deus, o povo de Deus, ele acaba entristecendo o coração de Deus. Mas muitas das vezes essas situações acontecem justamente com a permissão de Deus, para que a gente possa buscá-lo com mais intensidade, para que a gente possa buscá-lo com mais devoção, com mais temor, com mais prioridade, porque hoje nós vivemos um mundo em que coisas que não têm utilidade nenhuma têm sido colocado como prioridades, e aquilo que realmente deveria ser prioridade não tem sido prioridade. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E muitas das vezes nós deixamos Deus em segundo plano. Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos a presença do Senhor. Então nós precisamos entender que Deus está no controle, Deus está no comando. Isaías
Lá no livro de Isaías diz que Deus é tão grande que Ele está assentado sobre o globo terrestre e que a terra é o estrado dos teus pés. Ou seja, Deus está no controle. Eu e você estamos na palma das mãos do Senhor Jesus. E Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Então não se preocupe. Quer dizer, você pode até se preocupar, mas não se desespere. Porque preocupados nós precisamos estar sim. Porque a preocupação é necessária. Porque quando eu não me preocupo, eu acabo sendo negligente. Quando eu não me preocupo, eu acabo sendo omisso, eu acabo sendo imprudente e irresponsável. Então eu preciso sim me preocupar, porque o vírus está circulando e quando eu me preocupo, eu me protejo, eu me preocupo com as pessoas que estão à minha volta, eu me preocupo com as pessoas que estão circulando perto de mim, eu me preocupo com a minha família, eu me preocupo com os meus amigos, com meus familiares. E quando eu me preocupo, eu acabo tomando medidas de segurança, fazendo com que eu esteja protegido e todos aqueles que estão perto de mim também fiquem protegidos. Então é necessário se preocupar, mas não se desespere, porque Deus está no controle, Deus está no comando e essa situação vai se resolver em nome de Jesus e nós vamos glorificar o nome do Senhor, nós vamos depositar a nossa confiança no Senhor. Como a palavra de Deus diz também lá no Salmo de número 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, são dias de angústia, são dias angustiosos, mas nós precisamos entender que Deus é o nosso socorro, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa fortaleza e Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando dos teus filhos, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando dos teus sonhos, dos seus projetos. Nós fizemos projetos para o ano de 2020 e muitos desses projetos estão sendo adiados por causa dessa situação. Mas pode ter certeza que Deus está no controle e assim que isso passar, coisas boas virão, coisas maravilhosas acontecerão, as promessas de Deus se cumprirão na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Mantenha firme. Eu quero orar por você. Nós vamos orar agora nesse momento pelos pedidos de oração que está no caderno da AD Mangueiras. Então, eu quero que você ore comigo, você que está aí ao vivo assistindo essa live, possa orar comigo também. E você que vai assistir mais tarde, também possa estar orando em espírito, juntamente com a gente. O mesmo Espírito que habita em nós, habita aí em você, o Espírito do Senhor. Então, que nós possamos orar nesse momento por cada um. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor atenda, ó Pai, os pedidos de oração de cada nome que está contido no livro da AD Mangueiras, Pai. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus de perto, mas também é um Deus de longe. O Senhor, ó Pai, conhece as necessidades de cada um. O Senhor é o Deus provedor. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Por isso nós clamamos a Ti, com a certeza de que o Senhor há de enviar a resposta, que o Senhor há de socorrer ao aflito, ao necessitado, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é que está no governo das nossas vidas, o seu governo não entra em crise, o seu governo está estabelecido de eternidade em eternidade. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar a cada pedido de oração, através do Facebook também, que muitas pessoas têm enviado pedidos de orações, Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa estar abençoando poderosamente a família de cada um, os teus sonhos, os teus projetos de vida. Que o Senhor, ó Pai, possa guardar, proteger, cubra-nos, Senhor, com as tuas mãos e nos protege, Senhor. Não permita que nenhum mal entre na nossa casa, que nenhum mal, ó Pai, venha destruir a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos. Eu oro, Senhor Jesus, também pelos meus amigos e familiares de Araguaiana, pessoas que eu amo muito, minha cidade natal, minha cidade que eu amo demais. Eu oro também, Senhor, pelo meu amigo Valdir, que a gente trabalhou junto em Mineiros, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar poderosamente a sua família, a sua vida em nome de Jesus.
Eu oro pelo meu amigo Edmar aí de Mineiros também, que tem pedido oração, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar poderosamente a vida de cada um. Eu oro pelo meu pastor, pastor Warlon, minha pastora Maeli, toda a família pastoral. Eu oro por cada um dos obreiros da AD Mangueiras. Eu oro, Senhor, por cada um dos irmãos e irmãs que fazem parte da AD Mangueiras. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar poderosamente. Abençoa, Senhor, a minha família, a cada um dos meus filhos. E eu te peço, Pai, abençoa a nossa cidade. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil, o nosso governo. Que ele possa, ó Pai, receber direcionamento do Senhor, estratégia do Senhor, para estar administrando o nosso Brasil de uma forma que o risco se diminua, o número de mortes se diminua o mais rápido possível e que essa situação se resolva, Pai. Eu sei que o Senhor está no controle e nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém.